A pior das palavras, a mais temida situação, o maior destruidor de famílias, casais e até amizades. Traição. Não são precisas explicações para a traição. No que toca a relacionamentos, longas relações, casamentos, namoricos, a traição, vinda de qualquer uma das partes, é a principal razão para a separação. Sobre os casamentos, é responsável por mais de 50% dos divórcios a cada ano que passa. E não há melhor maneira de dizer o que a traição significa. A traição é a mais pura infidelidade. É arriscar todo o sentimento, pôr de parte todo o amor, a dedicação à outra pessoa. Tenham passado os dias, anos ou décadas de relacionamento. Acontecer, admitir, ultrapassar. Estes são, ao que se pode dizer, as 3 fases do que envolve uma traição. Primeiro, o ato, o que leva uma pessoa a trair a outra. É falta de amor ou é falta de amor próprio? Uma relação nasce quando surgem sentimentos, união, então porquê apagar tudo isso por uma terceira pessoa? Mas se há dor maior, é descobrir a traição. Trair é um erro, uma má atitude e quem se orgulha disso? Ninguém gosta de ser confrontado com os erros, mas há atitudes que não devem ser ignoradas. Se existiu traição, então deve de ser conhecida. Mas e seguir em frente depois disso? Estudos dão a conhecer que cada vez mais os casais se mantêm juntos após uma traição e a maior das razões são os problemas económicos. Ora, dividir uma casa, uma família, filhos, representam despesas e encargos que muitas das vezes só uma pessoa não consegue suportar. Acaba-se por seguir em frente e alimentar um amor que foi morto pela traição. Mas não é só numa relação amorosa que isto acontece. Quantas são as amizades? Aquele amigo, aquela amiga que até de irmão se poderia tratar e por a pior e ridícula razão, porque sempre assim o é, se termina tudo. Se a traição faz ou fez parte da sua vida, no programa de hoje iremos estar a falar sobre o tema. Por isso, dê a conhecer a sua história e ligue. Se você quiser falar conosco, o WhatsApp já fica à sua disposição. Bem-vindo a todos ao seu programa Em Busca do Amor. A felicidade, muitas das vezes, ela se torna uma realidade muito distorcida na vida da pessoa. Talvez você foi traído, traída, e aquela fase, aquele momento, até o relacionamento passou, mas a insegurança que gerou no seu interior, a falta de amor próprio, a baixa autoestima, tudo aquilo que foi gerado no seu interior tem estado aí presente. E mais, muitas vezes a pessoa ela foi traída, ela continuou dentro do mesmo relacionamento, mas ela nunca mais conseguiu olhar para outra pessoa da mesma forma, nunca conseguiu superar aquelas mágoas. E a traição, infelizmente, ela revela um problema muito grave de caráter da pessoa que comete a traição. Muitas das vezes a pessoa ela foi tendo o seu interior distorcido ao ponto de cometer um dos atos mais cruéis, que é a traição. E nós vamos mostrar aqui hoje no programa que a traição, na verdade, é um espírito maligno. É um mal que, quando ele rege a vida da pessoa, ele faz com que a pessoa ela perca os valores próprios e destrua tudo aquilo que ela algum dia construiu, seja o relacionamento, a vida profissional, enfim. Quando a pessoa ela tem na vida dela esse mal, então tudo que ela constrói, ela vai acabar por destruir. Eu vou colocar o depoimento de um casal e você vai ver que o Paulo, ele tinha esse mal na vida dele. Na verdade, ele teve o exemplo, mas muitas das vezes nós vemos o mau exemplo e a gente diz assim, não, isso aqui eu não vou fazer. Quer dizer, aquele mau exemplo até te ensina, como um professor, como um mestre. Mas quando é um problema espiritual e a pessoa é daquela maldição hereditária, então aquele exemplo vai se repetindo. Não pelo exemplo em si, mas por conta da energia, da influência que fez a pessoa ter aquela atitude. Se você foi traída, foi traído, se você carrega marcas profundas no seu interior, você pode ter a transformação. Você pode ser livre do espírito da traição e também
das sequelas que ela causou dentro de você? Era um casamento de aparência, porque não existia um casamento. Era brigas, era discussões, era agressões físicas e verbais. E não existia um casamento. Seu Paulo, o que levou o senhor a viver esse tormento no casamento? Então, pastor, eu não tinha esse exemplo na minha família em casa. Eu também não queria constituir uma família, não tinha essa intenção. Então eu era casado, mas vivia uma vida de solteiro. Como assim uma vida de solteiro? Eu arrumava uma discussão na sexta-feira para voltar só na segunda-feira. Ou seja, eu fazia 30 por uma linha. Você chegou a pensar que era um caso perdido, Sharon? Sim, pastor. Porque eu casei, porque meu sonho foi sempre casar e ter uma família, né? O sonho de qualquer mulher, né? E eu não imaginava que ele era essa pessoa que ele foi pra mim. Eu não imaginava que ele, quando saía na sexta-feira, ele tinha uma vida de solteiro, porque ele me traía, ele fazia tudo o que fazia e voltava na segunda-feira como se não tivesse feito nada. E eu passei 10 anos da minha vida sem saber disso, pastor. E aí foi que chegou o dia que eu acabei descobrindo tudo. E aí foi meu fundo de poço, onde o meu chão se abriu de fato e de verdade. Como é que você ficou nessa altura? Não queria mais viver, de jeito nenhum. Porque ele era o Deus da minha vida. Eu depositei todas minhas expectativas de vida, tudo nele. Na minha família, na família que eu quis construir com ele. Só que eu não esperava que ele não quisesse isso, pastor. Eu não esperava. Então eu me decepcionei de uma forma que eu não acreditava. Então para mim não tinha mais saída. Ou a morte ou a morte. No caso do senhor, o senhor não reconhecia que precisava mudar, mesmo vendo a sua esposa, o seu filho sofrendo? Não, pastor, eu até dizia que eu nunca ia ser igual ao meu pai. Eu era tão pior quanto ele nessa época. Porque eu fazia as mesmas coisas que ele fazia. Então eu cria que ser homem era aquilo. Era arrumar uma discussão, sair, ter mulheres, né, ter várias mulheres. Eu cria nisso, de uma forma errada, errônea, né? Eu não era um homem de fato, eu era um verme, um lixo da sociedade. Você chegou na terapia do amor, o que começou a mudar, Sharon? Nós chegamos na igreja justamente no dia da terapia do amor, pastor, foi muito forte. E naquela reunião parecia que só existia eu ali, porque tudo que o pastor falava era o que eu estava vivendo. Toda aquela desgraça de vida era o que eu estava vivendo. E eu até cheguei a pensar que ele tinha pago o pastor para falar isso da minha vida, porque eu não acreditava nisso. E o pastor falou e aquilo me veio dentro de mim, uma vontade de descobrir tudo aquilo que o pastor estava falando. E aí me despertou a vontade de voltar e descobrir e ver se era mesmo de fato, de verdade, existia aquele casamento bom que o pastor tanto falava. E eu descobri que, lutando pela fé, existia de fato, de verdade isso. Você já estava desacreditado do casamento, da relação, do Paulo, acreditava que sua morte era a solução. Você viu essa transformação? Hoje ele é um novo homem? Sim, pastor, foi uma luta, né? Foi de fé em fé, foi uma luta muito grande. Mas hoje ele está aqui, que ele pode presenciar tudo junto comigo. É um bom marido, é um bom pai. Tudo que ele nos fez sofrer, hoje ele nos faz bem. Então, tudo se mudou, tudo transformou. Porque tem Deus nessa relação, né, hoje. Você reconheceu que precisava mudar? Teve força para isso, Paulo? Então, pastor, eu comecei a obedecer o que vinha do altar. E pegar os exemplos que eu via. Porque o meu pai só dizia, faz, mas não faz o que eu faço. E eu comecei a obedecer tudo que vinha do altar, inclusive o que ela falava também. Porque às vezes a esposa te diz, faz assim, faz assado. Aí você leva como uma ofensa, como um mandamento. E não, tem que levar como uma mentora. Como Deus é nosso mentor, a esposa também é auxiliadora. E assim tudo foi entrando nos eixos. Muitos homens não acreditam que deixando a vida boêmia que você também levava, serão felizes. Comparando hoje com antes, qual a diferença que você nota? O Paulo de antes, ele buscava uma felicidade onde não tinha. Tinha um vazio muito grande dentro. O de hoje não. O de hoje Deus completa. Deus orienta. Deus guia. Você tem hoje aquilo que você sonhava um dia, Sharon? Sim, pastor, uma família, né? Era o que eu mais queria na minha vida. Eu sempre pedi a Deus uma família. E hoje eu tenho ela, graças a Deus, valeu a pena ter lutado. Quando eu achei que não tinha mais jeito, quando todos os recursos desse mundo se acabaram, eu resolvi dar a última chance.
E não me arrependo. O que a terapia do amor representa para você? Tudo, né, pastor? Porque foi decisivo. Foi aquela palavra daquele dia que eu cheguei que mudou a minha vida. E para você, o que a terapia representa? O Espírito de Deus. É uma mentoria, é uma forma de a gente botar tudo em prática. Se a gente obedecer, não tem como dar errado. Nós vemos claramente que houve uma transformação, uma libertação. É como se o Paulo fosse um homem, quando havia nele o espírito da traição, e hoje ele é outro homem. Você que está sendo traída dentro do relacionamento, traído, você que ama a pessoa que lhe traiu, está lutando para superar esta traição e não tem conseguido. Venha quinta-feira agora se libertar deste mal. Nós afirmamos que a traição é um espírito, porque quando nós vemos que o Senhor Jesus foi traído, Satanás entrou em Judas. Quer dizer, Satanás é o maior de todos os traidores. E quando ele influencia a vida de uma pessoa, a pessoa ela tem a tendência a se tornar infiel, desleal. E você que tem sofrido com o espírito da traição, você já foi traído num relacionamento, noutro relacionamento, e você diz assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer ninguém feliz, eu acho que eu não sou capaz de trazer a realização para a vida de ninguém. Na verdade, não. Você pode ser feliz e você pode ser livre desse mal. Tem que haver a libertação. Como você viu nesse testemunho maravilhoso, Deus também ele quer fazer na sua vida uma libertação completa para que você possa ser feliz. E se você hoje está sozinho, sozinha, mas veio de relacionamentos onde houve traição, seja da sua parte ou por parte da outra pessoa, porque muitas das vezes a pessoa que trai, ela confessa, não, eu amo, eu não sei o que aconteceu, eu me deixei levar por um sentimento, por um pensamento, uma fase difícil do nosso relacionamento, me perdoa. E aquela pessoa acaba que ela demonstra claramente que ela é escrava desse espírito da traição. E quinta-feira nós vamos determinar que este mal venha sair da sua vida e na oportunidade nós vamos dar as ferramentas necessárias para você corrigir interiormente tudo aquilo que está mal e até mesmo libertar a pessoa amada. Nesta quinta-feira na Terapia do Amor, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 8 horas da noite. Você que está falando conosco através do WhatsApp, nós iremos responder um a um. Você que sofreu a traição, você que está dentro de um relacionamento onde houve traição, fale conosco porque nós vamos lhe ajudar. E podemos também agendar um aconselhamento matrimonial, amoroso, seja individualmente ou casal, e nós queremos e podemos lhe ajudar, tá bom? Nós vamos colocar para vocês acompanharem um pouquinho de uma das palestras que realizamos e eu já volto. Mudar a cabeça para depois mudar a vida. Quer dizer, não é o contrário, para você desfrutar daquilo que é bom, aqui mudar de dentro para fora. O amor consciente nasce de dentro para fora. Ser diferente do mundo para se fazer semelhante a Deus. Esse aqui é o ponto mais importante. Não é você ser melhor, não é você ser superior a ninguém, mas diferente. Porque o mundo está apoiado em quê? Na informação que eles receberam. Esses contos de fadas, os filmes, as novelas. Hoje em dia, as pessoas elas têm assim uma mentalidade em que elas não querem compromisso, elas não querem se apegar a ninguém. Tem até uma frase que diz assim, eu pego, mas não me apego. Quer dizer, a pessoa ela quer desfrutar da outra, mas não quer estar apegada. Ela não acredita no amor, ela não acredita na felicidade. Tem pessoas que dizem assim, tem gente que ainda acredita no amor, ainda acredita em conto de fadas. Nós não acreditamos em conto de fadas, mas o amor, ele continua. Só que o amor não é o que o mundo está apresentando. Então, é você ser diferente do mundo para se fazer semelhante a Deus. E o que nos deixa semelhantes a Deus? É quando a palavra dele nos molda. Quer dizer, tem pessoas que são agressivas, porque ela conviveu com a agressividade. Ela é violenta porque ela recebeu violência. Tem pessoas que
palavrão é vírgula para ela. Por quê? Porque é aquilo que ela recebeu. Tem pessoas que são infiéis, que são desonestas. Por quê? Porque ela aprendeu a ver aquilo como algo comum, como algo normal. Mas quando a pessoa interioriza os valores de Deus, então é como o Senhor Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Mas por que quem via Jesus viu o Pai? Porque Jesus obedeceu a Deus em tudo. Então, se você se moldar a Deus, se a palavra de Deus entrar em você e mudar o seu interior, vai mudar você na pessoa ideal, na pessoa certa. Porque às vezes você está tão focado em encontrar uma pessoa certa, mas você se esqueceu de ser a pessoa certa. Então, não é que você vai ser melhor ou superior a ninguém, mas se você realmente quer a felicidade, você tem que ser diferente do mundo. Os ensinamentos que a igreja passa são úteis, mas a transformação mesmo não é a palavra que é passada na igreja, é a palavra que é passada de Deus. Porque o que estavas a falar, né? Tem pessoas que palavrão é vírgula. E tem pessoas que, ao tomarem posse da palavra de Deus, meditarem nela, buscarem ter uma intimidade com Deus, naturalmente elas foram tirando isso delas. Mas elas nunca ouviram ninguém da igreja falar isso. Muitas pessoas foram mudando a sua maneira de vestir, não foi porque ninguém falou para elas, mas o próprio Deus foi moldando dentro delas o caráter de Deus. Então é muito importante ver isso, que é a palavra de Deus que tem que nos moldar. O nosso interesse, quando nós nos derramamos para Deus, quando nós procuramos saber qual é a vontade dele para a nossa vida, naturalmente essa mudança acontece. Quando eu deixo, quando eu sou resistente, parece que está batendo em ferro. Porque bate e não entra nada. E a pessoa acaba por ficar muito frustrada, porque ela ouve e nada muda dentro dela. Então, que possamos ser maleáveis à palavra de Deus, deixando Deus entrar, a palavra de Deus entrar. Todas as quintas-feiras, as pessoas elas se libertam do espírito da traição, elas se libertam dos traumas, de ter sido maltratada, que é também um tipo de traição. Porque quando a pessoa ela inicia um relacionamento, ela ganha a confiança da outra pessoa porque ela promete amor, ela promete ser fiel, ela promete cuidar, ela promete se dedicar. Muitas das vezes ela não faz a promessa, mas ela demonstra isso. E quando a pessoa ela começa a ter atitudes que vão contra a felicidade do casal, de certa forma é uma traição. Talvez você se sentiu traído, não pelo ato em si, mas por coisas que foram acontecendo, onde não houve transparência, onde a outra pessoa ocultou coisas que deveriam ser comum ao casal. E hoje você está interiormente destruída, e precisa desta reconstrução. Então, quinta-feira, na Terapia do Amor, a palestra ela tem ajudado muito e há uma libertação espiritual, porque existe um mal, um espírito de desamor, um espírito de traição, que quando ele atua na vida do ser humano, ele traz todo tipo de desordem. E das coisas que mais causa destruição na vida do ser humano é justamente o fracasso amoroso, conjugal, matrimonial. É aquilo que destrói, é aquilo que corrói a alma. E só você sabe o que você tem passado nos seus dias, as noites em claro que você passa, você fica remoendo aquela dor, aquela mágoa, você se lembra do fato da pessoa que você tanto ama, ou que você amou, ter te traído, se deitado com outra pessoa, ter compartilhado intimidade com outra pessoa, e isso tudo tem feito tão mal. Quantas pessoas elas cometem o suicídio, elas cometem uma loucura porque não suportam as decepções da vida sentimental. Invista na sua felicidade, invista na sua realização, venha buscar a transformação que só Deus pode fazer. No nosso Templo Maior em Lisboa, nesta quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite, eu estarei lhe aguardando. Nós estamos perto do Metro de Chelas, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook ou do Instagram, você pode curtir
e acompanhar conteúdos que certamente lhe ajudarão no seu cotidiano. Terapia do Amor Portugal. E o nosso WhatsApp continua à sua inteira disposição para que você possa falar conosco, tá bem? Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima.